Bom dia para você que acompanha a gente no Tarobá Oficial, no nosso YouTube. Mais um Tá no Pod aqui da Tarobá, direto do Festival Internacional de Inovação de Londrina. Aqui agora na primeira entrevista desse sábado do FIO, a gente está recebendo o Clodomir Ascari, que é presidente do CREA do Paraná, o seu antecessor, o Ricardo Rocha, que é o ex-presidente do CREA do Paraná e atualmente é assessor da SET, da Secretaria de Educação, Tecnologia e Informação do Estado do Paraná, e o Marcos Rodrigues, que é presidente, o Marcos Rodrigues, perdão, que é presidente da Ampeia. Primeiramente, bom dia para vocês, né? Queria que você, Clodomir, começasse falando um pouco sobre a importância, né? Porque a gente está na primeira edição do evento do FIO, né? Já temos uma segunda edição confirmada, em vista até pelo secretário Alex Canziani. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de comparecer nesse evento e o que ele representa, inclusive, para a sua entidade de classe, né, que é o CREA, o Conselho Regional de Engenharia. Tá bem, Gabriel, obrigado pelo convite, mas saudar aqui também o Marcos, o presidente Ricardo. Eu estive na abertura desse evento. O Paraná, ele respira inovação e tecnologia. Não é à toa que nós temos a nossa capital, escolhida pela ONU, a capital mais inteligente do mundo, e temos uma cidadezinha de 25 mil habitantes, que é Açaí, que está a sétima cidade. Por isso tudo justifica a gente estar comemorando aqui e também não parar por aqui, porque essas duas foram escolhidas mais inteligentes. Mas nós precisamos transformar as 399 cidades. Esse é o meu desafio e espero, imagino também que os colegas aqui que estão comigo aqui nesse podcast também estão trabalhando com as suas instituições para isso. Esse é o objetivo de nós estar participando. O CREA, com as suas 180 títulos profissionais de engenharias, trabalha todos os dias, cada um na sua modalidade, desde engenharia dentro dos hospitais, na parte ambiental, na produção de alimentos, na construção de edifícios, onde temos aí, nesse caminho todo, qualidade de vida e segurança da população. Nós trabalhamos todos os dias pensando na sustentabilidade, na inovação, na tecnologia. E não tem volta. Então, extremamente importante, eu tive a oportunidade de participar da abertura ao lado do secretário Alex Canziani, e nós damos todo o apoio. Acho que essa é a primeira, e já primeira com muita qualidade. Certamente as outras que virão serão ainda maiores, e como eu disse, ano que vem nós teremos muitas novidades, além do que já está aqui. E, Clodomir, você citou, né, essa questão das cidades no Paraná serem muito inovadoras. Eu acho que a gente tem um cara muito bacana para falar sobre esse tema para a gente, que é o Marcos aqui do nosso lado, que pode falar um pouco mais sobre essa questão das smart cities, né, e qual que é o impacto que isso tem hoje, até daí a gente pode debater na engenharia, de como a gente pensa em engenharia hoje, já pensando nesse novo conceito em cidade, já que com as mudanças climáticas e todas essas questões, nós temos que realmente pensar em ideias mais sustentáveis, em modelos mais sustentáveis, né, Marcos? Bom dia. Bom dia, bom dia. Olha, ter eventos como esse, eu enxergo que você promove uma sensibilização que traz muito mais engajamento do que só disparar mídias sociais, né? Porque essas relações pessoais, o contato, você conhecer as pessoas faz muita diferença. E quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de um software, de um hardware. Você mudar um processo, você mudar uma palavra no seu discurso, já é uma inovação. Quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente está falando soluções para o cidadão, para a cidade. Então, inclusive, com o apoio do CREA Paraná, nós estamos promovendo o Hackathon de Cidades Inteligentes, também junto ao Sebrae, Fundação Araucária, a governança de cidades inteligentes da cidade. E esse é o objetivo mesmo, é buscar que o Paraná ele seja uma referência, mas ao mesmo tempo que seja uma referência para a população desse estado, para que as pessoas saibam que o Paraná tem uma boa qualidade de vida e que tem oportunidades, e ter apoio de CREA, a própria SET que está conosco lá também, só tende a agregar, e a gente dá o exemplo para que outras pessoas elas façam o mesmo e façam até melhor. Perfeito. E Ricardo, como é que você vê o papel da SET nisso tudo, né? A gente sabe que é fundamental, mas explica um pouquinho para o nosso público. Olha, primeiro, agradecer o convite aqui. É um prazer estar do lado do presidente Clodomir, do Marcos aqui, que é uma referência nossa aqui em inovação, né? Eu, como presidente do CREA, que estava até dezembro, antes
Clodomir aí dá uma continuidade muito boa ao trabalho. Acompanhamos aí, além desse que o Marcos está falando do Smart Cities, eu tô com a camiseta aqui, viu, do Green Tech, que é um outro hackathon que foi feito. E a secretaria, ela tem um papel de dar todo o apoio aqui, inclusive, né? O evento, ele, de certa forma, é co-organizado junto com a Secretaria de Inovação do secretário Alex Canziani, a SET, né? A nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No evento aqui, né, além de toda a participação, houve um momento importante ontem, que são os ambientes promotores de inovação, né? Foram entregues aí os credenciamentos, e aqui Londrina é um destaque, né? Com a Estação 43, com vários ambientes aqui que estão promovendo inovação, né? Esse local aqui é conhecido, né, por um espaço muito inovador quando tem exposição. Então, estamos aqui para dar o apoio, né? A SET tem a questão de apoio financeiro, do fomento, que é importante, mas estamos aqui também para participar com o marketing, para a gente ter um bom relacionamento, conhecer as pessoas e dar esse apoio para que o Estado, né? O presidente Clodomir falou muito bem das cidades, e o Paraná, né, já tem até na frente aqui, grande, nós estamos olhando aqui, o Paraná é o estado mais inovador do Brasil, né? Além de algumas cidades que destacam, né? Londrina, veja, o presidente Clodomir citou, não, independe do tamanho, né? Açaí aqui, pertinho do lado, dá um destaque mundial hoje em inovação, em cidade inteligente. Então, a SET aí, o secretário, o professor Aldo, o diretor com que eu trabalho, Marcos Pellegrino, de Ciência e Tecnologia, tem dado todo o apoio, buscado criar políticas públicas que suporte todo esse movimento de inovação em cidades inteligentes. Perfeito, perfeito, Ricardo. Ricardo, uma coisa que a gente falou, o Marcos até bem destacou, né? É como inovação, não, muitas vezes a inovação é associada a desenvolvimento tecnológico, né? E não necessariamente. Agora ele falou uma simples mudança de discurso ou uma pequena atitude é inovação. E é isso que o evento promove, né? Não necessariamente a criação de uma mega invenção, uma coisa genial, mas às vezes uma coisinha que passa desapercebida, né? E a gente mudando isso causa grandes mudanças. Eu queria saber do Clodomir, que tipo de ações o CREA tem feito nesse sentido, né? Que tipo de ações buscando inovação, assim, porque a gente fala em Smart Cities, muitas vezes vem à mente do público geral, principalmente, né? É uma coisa, vai ser uma cidade tecnológica, e é mais ou menos por aí, mas não é bem por aí, né, Clodomir? Olha, Gabriel, você é um cara esclarecido, já vi que você entende do tema, porque é exatamente isso. As pessoas ligam em cidade inteligente como algo que é monitorado por satélite, que o trânsito é monitorado, que você tem conectividade com todas as coisas. Isso também, faz parte. Mas uma cidade que é bem cuidada, sua população é bem cuidada, essa é uma cidade inteligente. E para isso, eu vou tentar resumir, a história é um pouco longa, vou tentar resumir da seguinte maneira. O CREA, ainda na presidência do presidente Ricardo, eu fui coordenador de uma frente parlamentar. Eu preciso falar isso porque quem pratica, na verdade, essas soluções tecnológicas inovadoras são os nossos governantes. Então nós precisamos, o Marcos aqui com a sua entidade, sua instituição aqui, ele precisa apoiar essas iniciativas, dar apoio aos governantes para que as coisas aconteçam, senão fica só na teoria. Então nós temos, de uma forma prática, o CREA com a sua frente parlamentar, com seus deputados, organizando as leis, as normas. Através da agenda parlamentar nós chegamos aí nos vereadores e prefeitos, e com as ideias organizadas das nossas 101 entidades de classe e as nossas 129 instituições de ensino, que é aí que está o capital intelectual do nosso Estado. Nós transformar isso através dos impostos arrecadados pelos nossos governantes, transformar essas ideias em projetos e executá-los. E nisso tudo está a Constituição de Cidades Inteligentes. Ou seja, o CREA, ele participa desse movimento. Nós estamos fazendo vários convênios no estado com hubs de inovação para colocar os nossos 100 mil profissionais de engenharias, os nossos colaboradores, os nossos profissionais, e fazendo um link com a sociedade. Porque não tem nada, assim, é muito desconexo se nós tiver todo esse conhecimento represado dentro das universidades e dos nossos profissionais. Então nós precisamos olhar para a sociedade, fazer disso tudo
uma composição de que, ao final de contas, a população se beneficia desse conhecimento e dessa tramitação de recursos públicos que se transformam em realidade. Esse é o nosso maior desafio que a gente está trabalhando, fazendo conexões para que, no final das contas, a nossa sociedade paranaense e brasileira, ela se beneficie disso com sustentabilidade. Esse é um outro maior desafio, que é pegar, por exemplo, um evento como esse, por mais que ele seja inovador e tecnológico, nós estamos gerando um passivo ambiental. E nós precisamos neutralizar. Nós precisamos criar também, junto disso, que é a cidade inteligente, também tem que fazer isso, é neutralizar esse carbono. E nós precisamos cada vez mais, né, Marcos? Eu tenho um pessoal lá, presidente Ricardo, trabalhando, e muito deles são os ambientais, para nós criar cartilhas para que todos os movimentos das nossas entidades, de quem conecta conosco, e no fim, que chegue a toda a educação, que no final de todos os eventos, dos nossos movimentos do dia a dia, neutralize carbono. Então, nós fizemos todo esse movimento de uma forma resumida para que o nosso conhecimento seja transferido em benefício da sociedade paranaense. Perfeito, muito obrigado, Claudemir. Marcos, você também é presidente da Ampea, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e eu também queria que você desse a sua visão sobre o que o presidente falou, né, das Smart Cities, você que é um cara envolvido na área. Olha, acho que antes de falar da Ampea, a hora que o Clodomir tá falando, logo veio a cabeça assim que às vezes quando a gente fala em inovação, as pessoas têm medo que as ideias elas sejam roubadas. Só que eu costumo dizer assim que quem cria a ideia, por mais que alguém roube uma ideia sua, das duas umas, ou esse cara ele vai pegar a ideia e fazer uma vez, provavelmente vai dar muito problema, ele não vai saber resolver, ou o cara não vai saber executar essa ideia. Agora, quem gera a ideia, ele é uma fábrica de ideias, esse cara não para. Então aí entra inovação, entra sustentabilidade, entra todo esse contexto que ele comentou da agenda parlamentar, da frente parlamentar. Tudo junto. E da Ampea, a Ampea ela é uma entidade de classe do CREA Paraná, então ela é vinculada ao conselho. A sigla ela significa Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais. E todos os ambientais a gente fala que a engenharia ambiental ela é muito generalista. Então nós temos várias disciplinas, desde ética, tratamento de água, poluição atmosférica. O conhecimento é tão genérico que a gente pode atuar nessa parte de sustentabilidade, carbono. E é uma tendência mesmo, além das cidades, eventos como esses, eles começarem a ter essa neutralização. É uma tendência o mercado de carbono. Inclusive, semanas atrás, o projeto de lei da regulamentação do mercado, ele começou a andar. E eu vejo que sim, a sustentabilidade, ela é algo que as pessoas elas precisam agir mais. Muito se fala, mas pouco se faz. Então, o papel como conselho de apoiar uma entidade de classe, igual a Ampea, para estar no evento desse, para ajudar a executar um projeto, executar um hackathon que pode trazer uma solução legal para as cidades, não tem preço. É algo que engaja e que dá vontade de continuar a fazer o que a gente faz. É uma ação prática, né, Marcos? E você falou de hackathon. Também gostaria, porque muitas vezes a gente fala as coisas, né? Mas as pessoas não sabem o significado. O que é um hackathon, Marcos? Explica pra gente. No termo literal, seria uma maratona de programação, mas aqui em Londrina, grande parte é como se fosse uma maratona de empreendedorismo. Então, você pode ter soluções que vão ter aplicativos, sites, plataformas, ou simplesmente negócios, prestações de serviço. Só que até comentei ontem na abertura do Cidades Inteligentes, aqui, o Hackathon, que na minha visão ele não... O movimento que está tendo aqui ele não é só uma maratona de empreendedorismo, ele muda a cultura dessas pessoas, dos alunos, né? A maior parte do público são estudantes universitários. Por quê? A partir do momento que ele entra numa sexta-feira sem saber nada sobre o tema, sem ter noção do que a solução dele, quais os problemas de mundo existem, nesse caso de cidades inteligentes, no domingo ele teve uma imersão ali de quase 40 horas falando disso sem parar. Daqui 2, 3 anos são essas pessoas que vão estar no mercado de trabalho, sejam em empresas ou com empresas.
Então, o impacto que esse final de semana que o Hackathon causa não é só o empreendedorismo, é mudar a cultura, é mudar o jeito dessa pessoa pensar para daqui 2, 3 anos e tornar as cidades, o lugar onde ela está, melhor. E Ricardo, agora falando um pouquinho com você também, né? Você como consultor da SET, a gente sabe que a SET, por exemplo, administra diversas universidades estaduais com um orçamento gigantesco aqui e que estão envoltas nesse ecossistema de inovações, né? Junto das governanças e tudo mais. Mas eu queria saber de você se existe, por exemplo, algum plano de aumentar justamente essa questão da sustentabilidade dentro das universidades, né? Se a gente pode, por exemplo, pensar em uma compensação de carbono, igual foi citado aqui agora há pouco, dentro das universidades, por conta do que ela gera, e a gente sabe que do tamanho das universidades que a gente tem no estado do Paraná, gera bastante. Sim, né? Nós temos o maior sistema de todo o Brasil, né? São 7 universidades estaduais, um número de alunos aí, né? Que pode chegar a cerca de 100 mil, é uma quantidade, assim, comparada com qualquer outro sistema estadual, ele é muito expressivo, né? E como você disse, é muito presente em todas as regiões do Paraná. Essa é uma coisa especial do Paraná, né? Nós temos aqui a UEL. Lembrar, viu, Gabriel? Eu sou formado por aqui. Eu sou, Ah, que bacana. minha Também. família ainda mora aqui. Eu trabalhei 2 anos depois de formado. Depois me mudei para Cascavel, né? Onde eu tenho uma vida profissional. Hoje até pela conta da 7 moro em Curitiba. Mas meus pais moram aqui, né? E até fazendo um parênteses, ia falar de cidade inteligente, que estavam tanto o Clodomir quanto o Marcos falaram que às vezes não é só, bem pontuado pelo presidente Clodomir, existe a questão tecnológica, mas não é só a questão tecnológica, né? Meus pais que são idosos precisam de locais adequados para transitar, e isso é ser inteligente, né? Mas como você estava mencionando, a SET hoje, inclusive, melhorou muitos recursos. Nosso governador, ele determinou, né, que um fundo para pesquisas, ciência, pesquisa, inovação, fosse ampliado. Hoje ele conta, neste ano de 2024, com mais de 700 milhões. E a grande aplicação, claro, em todo o sistema estadual de ciência e tecnologia, mas especialmente nas universidades. E o secretário tem aplicado recursos, né, nas melhorias de uma forma geral, primeiro na infraestrutura das universidades, para que elas se tornem mais sustentáveis, mais inclusivas, né, porque a gente tem ainda muito problema de acessibilidade, coisa que o CREA trata muito bem, e tem incentivado, inclusive, se os nossos aí ouvintes aí, né, quem assistir depois quiser dar uma olhadinha, o Paraná criou uma política estadual de ciência e tecnologia, né, um estado aí que cuidou disso, né, ele não está fazendo as coisas de uma forma aleatória, sem planejamento. Ele criou essa política, e essa política vai até 2030, e um dos eixos principais, né, tem, vocês olharem lá, cidades inteligentes, inclusive, é um dos eixos, agricultura com sustentabilidade, mas um eixo que se chama assim transversal, né, são 2 eixos dessa política, um deles é a transformação digital e o outro desenvolvimento sustentável. Então, a ideia é que em qualquer política de ciência, tecnologia e inovação que o Paraná crie, ele pense na sustentabilidade, pense em projetos como o Marcos mencionou, né, o presidente Clodomir também, de neutralização de carbono. Temos pesquisas financiadas com isso, temos os chamados NAPs, que são arranjos produtivos. Outro, por exemplo, de emergências climáticas, né, que hoje nós enfrentamos. Então, a secretaria ela tem atuado nessa questão do chamado fomento, né? Porque não adianta ter uma política se você não... O fomento é uma palavrinha que tem uma coisa especial. É recurso aplicado dentro de uma política adequada. E isso a secretaria tem feito, né, e tem contribuído para o movimento, né, que bem falado pelos dois, depende da sociedade, depende das entidades que vão realizar isso, né? E a parte do poder público é criar políticas públicas, financiar e torná-las efetivas, né? Torná-las realmente que elas cheguem à população. Dentro desse planejamento, acredito que até estejam os recentes eventos Paraná Faz Ciência, né? Que Isso. começaram durante e estão realmente fomentando a pesquisa, a extensão dentro dessas universidades estaduais. Né? A questão, não só pelas universidades, mas como eu mencionei antes, ontem aqui foi entregue, né, para 490 ambientes promotores de inovação, os parques tecnológicos, os hubs de inovação, e todos eles sempre pensando na sustentabilidade. Perfeito. Clodomir, você é engenheiro agrônomo por formação.
A gente sabe que o agronegócio hoje é o motor econômico, é a nossa força motriz econômica do país, é focada no agronegócio. E como é que andam essa situação dentro dos conselhos de classe, essas discussões para a sustentabilidade dentro do agronegócio? A gente também está num evento realizado no Parque Exposições Ney Braga, né? Que é a casa da Sociedade Rural do Paraná. Então acho importante a gente falar um pouquinho do agro também. Bem, eu acho extremamente importante que, primeiro, diferente do que as pessoas imaginam, e eu tenho insistido isso nas participações dos eventos do CREA, o agro ele é multidisciplinar. A gente põe a conta tudo nos engenheiros agrônomos, né? Mas aí os ambientais, entra várias profissões. O engenheiro civil, porque eles têm que construir, o engenheiro eletricista, o mecânico, o engenheiro agrícola, engenheiro de pesca. Nós temos várias modalidades, profissões que estão dando apoio e suporte para nós ter essa agricultura pujante que temos. Aliás, poucas pessoas sabem, Gabriel, que o Paraná é o lugar no mundo que mais se produz alimento por metro quadrado. Por isso que o nosso governador coloca aí nas nossas entradas e saídas do estado o supermercado do mundo. É baseado nisso, Marcos. É o lugar que mais se produz comida. Por isso que ele pegou esse gancho aí. E isso dá orgulho para nós. Nós temos uma organização, nós temos 15 mil engenheiros agrônomos no estado do Paraná, dentro das universidades, na pesquisa e na difusão de tecnologia. Sempre apoiado por várias profissões. A gente sempre fala, tem que ter humildade para saber que é multidisciplinar. E a gente trabalha todos os dias para continuar com isso. Nós temos que ter segurança alimentar e nutricional. Então não adianta produzir alimentos se não tiver qualidade para as pessoas serem bem nutridas. E o Paraná hoje produz alimento para mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, praticamente para o Brasil. E só para você ter uma noção, porque o nosso tempo aqui também ele é curto, mas há 50, 60 anos atrás, o Brasil tinha 80 milhões de habitantes e nós importávamos alimentos. Pense na situação que nós estávamos. Imagine hoje, na situação financeira que o Brasil se encontra, nós tínhamos que comprar comida. E, no entanto, hoje o Brasil produz alimento que nós não éramos, há 50 anos atrás, não tínhamos para nós. Não era nem autossuficiente. Não era autossuficiente. Agora nós estamos produzindo alimento para 1 bilhão e 200 mil, ou seja, nós produzimos alimentos para nós e mais 5 Brasil. Então, esse é o resultado da pesquisa, da inovação, da tecnologia, porque a ciência, ela chega a um momento que ela começa a trabalhar bastante e produzir menos. E quando você junta a tecnologia e a inovação, ela explode. É por isso que nós temos esse resultado. Então eu diria para vocês que que depender da agronomia, da agricultura paranaense, os paranaenses podem ficar tranquilos. Tanto é que nós passamos uma pandemia, né, professor Ricardo, Marcos, e não faltou comida no nosso. Alguém foi ao mercado e deixou de sair de lá sem alimento? Sim. Saiu. Então nós estamos muito bem e é reflexo de uma união, de um trabalho, de um esforço e da organização do nosso estado. Ok. Queria complementar um pouquinho, se permitir. Claro, O pode. presidente Clodomiro é engenheiro agrônomo, essa semana era o dia de conservação de solo. Ah, né, eu fiz um artigo, comemoração, dia eu vi 5 é o dia, inclusive é onde que tudo acontece. Sequestro de carbono, se não tiver um solo tudo lá. bem organizado, não acontece. Então eu fiz um artigo justamente para comemorar, porque isso aí é fundamental. Nós temos que ter um olhar especial. Obrigado, presidente. Como eu vi o artigo do presidente, né? Assim, e além disso, eu diria assim, todos os engenheiros, às vezes, até, né, jogam nas nossas costas assim, poxa, o engenheiro destrói, né? Pelo contrário, né? Vamos pegar a agricultura. Plantio direto, conservação de solo, conservação de microbacias, água, né? Assim, o engenheiro ambiental, tudo que o engenheiro ambiental quer, né? É obra bem feita, né? Assim, ó, Claro. ter uma licença ambiental adequada. Então, acho que a gente tem contribuído para melhorar o meio ambiente. Exatamente. Até técnicas de não só de preservação de solo, mas de recuperação de solo, né? Porque aqui em Londrina mesmo a gente teve várias propriedades rurais que precisaram passar por processo de recuperação, senão não iam estar produtivas até hoje. Mas, pessoal, gostaria de agradecer muito a entrevista de vocês, Clodomir, presidente do CREA, Ricardo Ascari, consultor da SET, o Marcos Rodrigues, que é presidente da Ampea. A gente já volta com mais um Tá no Pod aqui, direto do FIU, Festival Internacional de Inovação de Londrina. Muito obrigado.